No princípio da redenção, quando os céus ainda ecoavam a voz do Pai declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", algo grandioso estava por acontecer. Uma jornada não nos palácios dos homens, mas no silêncio do deserto. Um lugar árido, solitário e impiedoso, escolhido não pelos homens, mas pelo Espírito de Deus. Era o início de uma guerra invisível, uma batalha entre luz e trevas, onde o terreno não era físico, mas espiritual, e o guerreiro, o próprio Filho do Altíssimo. Jesus, o Cordeiro de Deus, recém-batizado por João no Jordão, foi conduzido pelo Espírito ao deserto da Judéia. Ali, entre pedras escaldantes e ventos cortantes, enfrentaria o mais antigo dos inimigos, aquele que outrora fora portador da luz, mas que agora se opunha a toda verdade e justiça. Este não seria apenas um relato de tentação, mas o marco da resistência, o início de uma revolução espiritual. Esta é a história do confronto entre o ungido e o tentador, entre a verdade eterna e a mentira primordial. Prepare-se para adentrar o deserto com o Filho de Deus, pois o que ali aconteceu ressoa até hoje, em cada coração que busca permanecer firme diante das provações. O deserto da Judéia era um lugar árido, sem vida, onde a terra parecia ter sido deixada para trás pelo próprio Criador. Lá, a natureza era indomável, sem misericórdia. Não havia sombra, não havia descanso, apenas o calor abrasador do sol, o som do vento cortante e a solidão que envolvia tudo. Era um local onde a carne era despojada de seus confortos, um lugar que exigia mais do espírito do que do corpo. Mas não era um acaso que Jesus se encontrava ali. O Espírito Santo o conduziu para o deserto, onde ele, o Filho de Deus, seria testado. Após seu batismo nas águas do Jordão, onde o céu se abriu e a voz do Pai foi ouvida, o Espírito o levou para o deserto, para que fosse provado. Como diz a Escritura, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, em Mateus capítulo 4, versículo 1. Ali, no silêncio esmagador, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. O número 40, presente em tantas passagens bíblicas, simbolizava a preparação e o sofrimento que precedem a vitória. Moisés passou 40 dias no monte, Elias caminhou 40 dias até o monte Horebe, e agora o próprio Filho de Deus passaria por 40 dias de solidão, de provação, de angústia. O corpo de Jesus estava fraco, os músculos enfraquecidos pela falta de alimento e água, e sua mente, que ainda ecoava as palavras do Pai, estava saturada pela necessidade física. Mas foi nesse momento, quando a fragilidade humana alcançou seu ápice, que o tentador apareceu. Ele não veio imediatamente. Não, ele esperou o momento certo, estudou a situação e apareceu quando Jesus estava mais vulnerável. A primeira tentação foi uma tentativa direta de questionar a identidade de Jesus. O tentador não começou com um ataque frontal, ele iniciou com uma dúvida. "Se tu és o Filho de Deus", disse ele, "manda que estas pedras se tornem pão." Ele sabia que Jesus estava com fome, que sua carne estava em sua máxima fraqueza. E o que mais poderia ser mais tentador do que transformar pedras em pão e aliviar a dor da fome? Aqui, o tentador não apenas tentava desviar Jesus de seu propósito, mas tentava seduzi-lo a usar seu poder divino para atender aos seus próprios desejos e necessidades. Ele queria que Jesus agisse fora da vontade do Pai, utilizando sua autoridade para benefício próprio. A tentação não estava apenas na transformação de pedras em pão, mas na escolha de atender à sua própria vontade, ao invés de se submeter à vontade de Deus. Jesus, no entanto, não sucumbiu à tentação. Ele não usou sua força divina para saciar sua fome. Em vez disso, ele respondeu com a palavra de Deus: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus", em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus nos ensina aqui que não vivemos apenas do que é material, mas da palavra de Deus, que sustenta nossa alma e nos fortalece em momentos de fraqueza. A tentação de ceder à carne e buscar satisfação imediata foi rejeitada, pois Jesus sabia que a verdadeira alimentação vem da intimidade com o Pai, não das indulgências temporárias. A tentação de hoje, assim como a de Jesus, não é apenas sobre desejos materiais. O inimigo tenta nos convencer a buscar soluções rápidas, alívio instantâneo para nossas necessidades, ao invés de confiar em Deus para prover o que precisamos no seu tempo e de acordo com sua vontade. Somos chamados a confiar que, mesmo na falta, a palavra de Deus nos sustenta. Após a primeira derrota, o tentador não desistiu. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, o ponto mais alto de Jerusalém,
e lhe faz uma nova proposta. Se tu és o Filho de Deus, lança-te para baixo, ele diz, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e, nas suas mãos, te sustentarão, para que nunca tropeces em alguma pedra. Em Mateus capítulo 4, versículo 6. Agora, o inimigo usa as Escrituras contra o próprio Filho de Deus. Ele cita o Salmo 91, uma passagem que fala da proteção divina. Mas, como sempre, o tentador retorce a verdade. Ele não cita o Salmo na totalidade, mas distorce as palavras para induzir Jesus a colocar Deus à prova. A tentação não é simplesmente saltar do alto do templo. A verdadeira tentação era testar a fidelidade de Deus, duvidando de sua proteção e desafiando sua soberania. Jesus, mais uma vez, responde com a palavra, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, em Mateus capítulo 4, versículo 7. Ele não sucumbe à tentação de testar o Pai, pois ele sabe que Deus não precisa ser testado. A confiança em Deus não é demonstrada por sinais extraordinários, mas pela obediência simples e plena à sua vontade. Após a primeira derrota, o tentador não desistiu. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, o ponto mais alto de Jerusalém, e lhe faz uma nova proposta. Se tu és o Filho de Deus, lança-te para baixo, ele diz, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e, nas suas mãos, te sustentarão, para que nunca tropeces em alguma pedra. Em Mateus capítulo 4, versículo 6. Agora, o inimigo usa as Escrituras contra o próprio Filho de Deus. Ele cita o Salmo 91, uma passagem que fala da proteção divina. Mas, como sempre, o tentador retorce a verdade. Ele não cita o Salmo na totalidade, mas distorce as palavras para induzir Jesus a colocar Deus à prova. A tentação não é simplesmente saltar do alto do templo. A verdadeira tentação era testar a fidelidade de Deus, duvidando de sua proteção e desafiando sua soberania. Jesus, mais uma vez, responde com a palavra, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, em Mateus capítulo 4, versículo 7. Ele não sucumbe à tentação de testar o Pai, pois ele sabe que Deus não precisa ser testado. A tentação de hoje continua a nos desafiar a testar a fidelidade de Deus, a exigir sinais ou evidências visíveis de seu poder, ao invés de confiar em sua palavra. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira fé é uma fé que descansa no caráter de Deus, e não em sinais miraculosos. A última tentação foi, sem dúvida, a mais direta e sedutora. O tentador leva Jesus a um alto monte, onde pode ver todos os reinos do mundo, com toda a sua glória, riqueza e poder. Tudo isso te darei, disse o tentador, se prostrado me adorares, em Mateus capítulo 4, versículo 9. Ele ofereceu a Jesus os reinos deste mundo, mas de uma maneira corrupta, uma oferta de poder que vinha com a adoração a ele, o inimigo. A tentação aqui era sobre o desejo de poder, de domínio e de reconhecimento. O tentador sabia que Jesus veio para reinar, mas o que ele propunha era uma forma rápida e fácil de alcançar o domínio sem o sofrimento da cruz. Ele ofereceu glória, mas com um preço, a submissão a ele, a adoração ao inimigo de Deus. Jesus não hesitou. Ele respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto, em Mateus capítulo 4, versículo 10. A tentação de vender nossa alma por poder, fama ou status é uma das mais recorrentes em nossa sociedade. O mundo oferece soluções rápidas para os nossos desejos mais profundos, mas Jesus nos ensina que a verdadeira glória vem de servir a Deus, não de nos submeter ao mal. Ele rejeitou a tentação de tomar o atalho do poder e da fama, pois sabia que seu reino não era deste mundo. E assim, depois de 40 dias e 40 noites, o Filho do Homem emergiu do deserto. Não como alguém que sobreviveu, mas como alguém que venceu. O inimigo se retirou, os anjos o serviram, e o céu testemunhou o início de uma nova era. Aquele que foi tentado em tudo, mas sem pecado, saiu fortalecido para anunciar o reino, curar os doentes, libertar os cativos e confrontar as trevas com a luz inextinguível da verdade. Este não foi apenas um episódio de resistência espiritual, foi a proclamação silenciosa de que a vitória é possível. Que mesmo em nossos desertos mais áridos, podemos permanecer de pé, sustentados pela palavra viva que sai da boca de Deus. Jesus não apenas venceu por si, ele venceu por nós, nos mostrando o caminho, a resposta e a promessa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, em João capítulo 16, versículo 33. Agora,
cabe a nós seguir seus passos, firmes na palavra, guiados pelo Espírito, e com os olhos postos naquele que triunfou onde todos antes falharam. Porque o deserto não é o fim, é apenas o começo. A história da tentação de Jesus é mais que uma lição de resistência. Ela é um modelo de como vencer as provações que todos nós enfrentamos. O que foi revelado no deserto não era apenas para Jesus, mas para cada um de nós, em nossa jornada de fé.